Cara, considerando as cidades do litoral norte, Balneário Camboriú e Itajaí, dá para dizer que o resultado surpreendeu, com base no que a gente vinha acompanhando nas pesquisas? Então, nenhuma grande surpresa. Surpresas apenas nas vantagens, na diferença de votos do que era previsto. Por exemplo, Blumenau. Em Blumenau, o delegado Egídio já liderava os levantamentos, os prognósticos e havia uma expectativa de vitória em primeiro turno que na última semana arrefeceu. Se percebia um crescimento da candidatura de Odair Tramontim que poderia ameaçar a vitória em primeiro turno de delegado Egídio. O delegado Egídio tinha o apoio do atual prefeito, Mário Hildebrand, o apoio do governador, Jorginho Melo, fez a maior aliança, maior número de vereadores, maior tempo de televisão, isso tudo estava contando favoravelmente. Mas Tramontim cresceu na reta final. O que faltou para ter segundo turno foi um desempenho melhor da esquerda. Ana Paula Lima, com 15% dos votos, não conseguiu atingir o patamar histórico da esquerda em Blumenau, mas melhorou em relação à eleição anterior, que ela fez apenas 5%. A esquerda se reconstruindo, mas não o suficiente para gerar um segundo turno em Blumenau, e o delegado Egídio consegue essa vitória, numa vitória do governador Jorginho Melo, que aglutinou adversários locais internos, como o grupo do ex-prefeito João Paulo Clano Bing, que foi o primeiro prefeito reeleito de Blumenau lá em 2008 para fazer o registro, e eleito em primeiro turno em 2008 para fazer o registro, e o grupo do atual prefeito Mário Hildebrand, grupo do Ivan Nats, juntou todo mundo, se brigaram um pouquinho entre eles, mas no final deu tudo certo e agora vão conseguir manter esse comando da cidade. Em Itajaí, o Robson Coelho era o favorito, ele foi candidato a prefeito na eleição passada, perdeu para Vonei Morastone, mas se manteve sempre no jogo e conseguiu ser o candidato do PL, que é muito forte na cidade pela vinculação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com o governador Jorginho Melo. Se esperava uma disputa mais equilibrada, especialmente com Osmar Teixeira, mas ele abriu uma longa vantagem e mostrou uma força muito grande nessa vitória. Essa imagem que a gente viu de Balneário Camboriú é uma das imagens da eleição. Pavão, ex-governador, com uma carreira política consolidada, mudou o domicílio eleitoral para Camboriú, para concorrer em Camboriú, prometendo que ia quebrar o muro que divide, o muro imaginário, entre as duas cidades. Uma cidade que progride e uma cidade que para no tempo, uma cidade que 40 mil pessoas por dia se deslocam de Camboriú para trabalhar em Balneário Camboriú, equalizar o desenvolvimento dessas duas cidades. E por isso a filha dele, Juliana Pavão, vereadora, concorrendo na cidade do lado. Foi uma campanha que Pavão manteve o favoritismo o tempo inteiro. A Juliana também largou na frente. Fabrício Oliveira, atual prefeito, escolheu um candidato, Peter Grando, que nunca tinha disputado eleições, uma escolha bastante difícil, que teve dificuldade de decolar, mas na eleição foi diferente do que a gente estava percebendo na campanha, que havia uma grande diferença nas pesquisas em relação para a Juliana Pavão, mas foi voto a voto, uma eleição extremamente emocionante, que a Juliana Pavão só conseguiu ultrapassar Peter Grando na reta final. E foi nesse contexto que houve esse momento da corrida na ponte que une as duas cidades, em que ambos gritavam: quebramos o muro, quebramos o muro. Foi um momento bastante bonito dessa campanha, e o abraço final do pai e da filha, que prometem unir Camboriú e Balneário Camboriú. E aí, isso foi um dos momentos, uma das eleições mais interessantes aqui de Santa Catarina. E uma cena muito simbólica, como a gente viu aí. O Piara, você volta daqui a pouquinho para comentar mais resultados, é isso? Volto daqui a pouco para comentar mais cidades de Santa Catarina. Até já.